Bom dia a todos. E eu quero retornar nesta manhã aquilo que eu havia começado no domingo passado, falando sobre a ovelha no vale da sombra da morte. Então eu quero que vocês, os irmãos da igreja, os irmãos no Brasil inteiro, até no mundo, possam abrir suas Bíblias no Salmo 23. Vamos fazer a leitura, porque é um salmo querido, os irmãos gostam de ler, né? E eu vou ler e vocês também vão acompanhando com suas Bíblias abertas. Como sendo uma mensagem expositiva, é uma exposição do Salmo 23, é necessário que a sua Bíblia esteja aberta durante todo este período, tá bom? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu só quero lembrar do que foi falado no domingo passado neste salmo, só para dar a continuidade e os irmãos possam prosseguir em cima dessa trilha que iniciamos no domingo passado, tá? Eu falei sobre a consciência dos perigos. Ainda que eu ande, eu falei isso domingo passado, há nos crentes uma real consciência de que o caminho a trilhar é perigoso. Eu quero ressaltar isso um pouco mais nesta manhã, mas eu só estou dando uma pincelada rápida aqui nesse primeiro ponto. Todo crente jamais vai colocar obstáculos quanto ao seguir ao Senhor. Isso aí é tão importante esse assunto, porque tem muitos falsos crentes hoje. Muitos. O crente é aquele que segue. Tá? Ser crente sem seguir a Cristo não é cristianismo. Tá? É andar na luz, é o andar. A trilha cristã é seguir. Nós somos servos, Ele é Senhor. Nós somos ovelhas, Ele é o pastor. Então não tem essa, vamos dizer assim, essa decisão da minha livre vontade. Eu vou ser um crente, vou para o céu, mas eu vou seguir a Cristo se eu quiser. Não é esse ponto facultativo na vida cristã, tá? Se eu quiser. Não. Cristo nos comprou para seguir. Ele vai cuidar de nós. Ele nos tomou para Ele. Ele não deu ingresso para eu entrar no céu e dizer, pode viver a vida como quiser, Davi Sena. Não. Você é minha ovelha. Vou cuidar de você. Essa é a vida cristã. Está cheio a Bíblia desses ensinos santos. Então, não há esse negócio. Eu vou viver a vida como eu queira viver. Outro detalhe. A alma que é salva, ela sabe agora que os mais terríveis perigos estão no andar longe de Deus. É agora que eu sei o que é o perigo. Eu acredito que a maior parte dos crentes nada entende sobre o diabo. Eles creem na mente, mas não aceitam no viver. Parece que o diabo não existe. Parece que lutas e provações quanto à natureza da carne e do mundo
Essas coisas não vieram à mente, não vieram ao coração. São apenas para eles fábulas inventadas na Bíblia. Mas notem, queridos irmãos, o que está aqui. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tem perigos. E nós temos que estar conscientes desses perigos que estão ao nosso redor. A Bíblia nos conscientiza. Nós gostamos muito de ler Romanos capítulo 3, porque fala que eu sou salvo. Mas nós não prosseguimos pelos capítulos seguintes, né? Olha o capítulo 8, olha o capítulo 7, como fala da nossa natureza terrível, carnal. Essas coisas temos que entender. Se não há consciência de que eu preciso do meu Salvador por perto, ao meu lado, à minha frente, me guiando pelo caminho certo, então eu não entendo o que é vida cristã. Outro detalhe, queridos irmãos, os perigos que víamos no passado, agora nós consideramos como tempestade passageira. Lá no passado, quando eu não era um crente, eu compreendia o que era o perigo de assaltantes, né? de uma doença letal aí que possa me matar a qualquer momento, de um desastre, né? Ou de acontecimentos trágicos que ocorrem na natureza, né? Perda disso, perda daquilo. Era perigo, essas coisas são perigosas. A gente não espera que aconteça, mas pode acontecer. Mas isso em nada compara com o que os crentes passam no dia a dia. É agora que nós vemos os perigos. É agora que nós estamos conscientes de coisas, né? Então, o que contávamos antigamente como coisas naturais, a Bíblia fala no Salmo 91. Setas que voam de dia, né? Setas que voam à noite, que pegam a gente desprevenidos. Então agora eu estou consciente de que eu estou livre de determinados perigos, porque meu Deus está comigo, conforme diz o Salmo aqui. Agora eu estou consciente, porque tu estás comigo. Vamos mais adiante aqui. O outro detalhe que eu considero de extrema importância para nós, é que o nosso Senhor, Ele atravessou este vale. Ele que abriu o caminho para o céu, conforme aquele hino que nós cantamos 314, foi Jesus que abriu, se não me engano é esse mesmo, o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Então ele abriu aqui este caminho, passou por este vale, entendeu o que é perigo, entendeu o que é provação, entendeu o que é trevas, entendeu o que são os demônios, os poderes das trevas contra ele, foi passando pelo vale, onde nós nunca enfrentamos, e chegou até a cruz, para enfrentar a soma total de todos os horrores, que só podem ser vistos no inferno e no lago de fogo. Ele enfrentou tudo isso. Então ele pode pegar a minha vida, pegar a vida da irmã, da outra irmã, do irmão ali, e conduzir. Você é a minha ovelhinha, eu vou conduzir você. Nós estamos vivendo, irmãos, um período chamado secularismo. Nesse período, cada um é por si, tá? Cada um vive como quer. Eu não preciso de Deus, tá? O mundo oferece todos os detalhes, porque dividiu em particularidades tudo aquilo que pode servir no mundo. Então não preciso de Deus para orar, eu tenho um psiquiatra ali, um psicólogo aqui, né? Eu tenho um conselheiro ali, eu tenho outro aqui. Nós não precisamos, o mundo hoje está dizendo aos crentes, não precisa de Deus, não precisa de um pastor para aconselhamento, não precisa da Bíblia, não precisa nada disso. Então é esse o mundo que vivemos. Então, se nós não, como crentes, não voltarmos para esse salmo aqui, para esse versículo incrível, versículo 4 aqui, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, é sinal de que muitos nunca compreenderam o que é a vida cristã. Nunca. Então, é essa situação que não é conveniente para os crentes hoje.
Ou voltemos para a Bíblia, ou nós estamos em perigo tremendo. E quem é crente pode, de repente, se ver em uma disciplina que ele nem esperava. Porque Deus não quer isso. Ele veio não somente para nos salvar do inferno, mas conforme diz Gálatas capítulo 1, ele veio para nos arrancar desse presente século mau. Que coisa! Então, queridos irmãos, eu quero agora passar para o segundo ponto aqui, porque é chamado aqui o vale da sombra da morte. O que quer dizer isso? Agora vamos pegar aqui, porque no versículo 3, ele diz que ele guia-me pelas veredas da justiça. Agora, parece bonito isso, né? A gente gosta de ouvir. Parece um copo d'água gostoso, né? Para beber. Parece um refrigerante maravilhoso, né? Vai alegrar nossa alma. Mas quando eu pego aquele versículo e comparo com o versículo 4, eu percebo que para ser guiado pelas veredas da justiça, inevitavelmente eu tenho que passar pelo vale da sombra da morte. Se você não quer, se você não deseja ser guiado pelas veredas da justiça, esqueça o cristianismo, não serve. Esqueça o céu, não serve. O trajeto daqui para a glória é o trajeto chamado a vereda da justiça. E são essas veredas que mostram o vale da sombra da morte. Eu vou mostrar as razões aqui para os irmãos. Olha, uma é que o mundo não aceita as veredas da justiça. Se você é crente e tem o real prazer de viver ao lado dos ímpios, não tem prazer pelos santos de Deus, você se alegra ao lado dos ímpios e não com o povo de Deus, você desconhece veredas da justiça. Outro detalhe com respeito a isso. Nosso Senhor se encarregou de ser Ele o agente fiel para nos instruir. Ele disse que o mundo nos perseguiria, ou nos perseguirá, colocando no verbo correto aqui. Por quê? Por causa da justiça. Ali está aquele irmãozinho simples. Ele quer andar com Deus. Ele quer andar em santidade. Ele quer viver para a glória de Deus. Ele quer honrar o Senhor. Ele quer estar na igreja. Ele quer ouvir a palavra de Deus. Ele quer ouvir em oração. Ele quer afastar-se dos perigos. De repente, o que acontece? Que o mundo volta para você, contra você. Eu vou enfatizar isso aqui, um pouco mais. É que o mundo atual, o mundo tão cheio de inovações, o mundo que oferece todo conforto à sua frente, este mundo está rindo, querendo rir, querendo ser simpático com todos. Os maiores, mais terríveis pecados na humanidade, as mais tristes e abomináveis iniquidades estão sendo vistas hoje e até aceitas. Então o mundo chega: oi, tudo bem? Nós somos amigos. Olá, amigo, tudo bem? O mundo é assim. Não vai para a igreja não, vamos ficar aqui, vamos fazer um churrasco. Vamos alegrar. Tem uma igreja ali que serve. Lá também pula, salta, dança. Nós conhecemos um Deus melhor, mais agradável. Um Deus que não vai ficar sendo cruel com você. O mundo de hoje é assim. Mas quando você diz não, a máscara é tirada. Quando você diz: eu amo ao meu Senhor, eu sou dele, ele é meu, eu vou obedecê-lo custe o que custar,
Então o mundo mascarado tira a máscara e mostra suas garras. Se você está disposto a desagradar a Deus e agradar o mundo, você vai ser feliz com o mundo, só que os horrores virão. O mundo não oferece nada sem ter um punhal por detrás. O mundo quer coroar você com bênçãos, mas você pode esperar que quando você vai atrás disso, eles têm uma coroa cheia de espinho para cravar na sua cabeça. Pode ter certeza, se você não está disposto a agradar a Deus, para andar pelos caminhos do Senhor, enfrentar com dificuldades, mostrar amor genuíno, um amor que agrada o próximo naquilo que serve para edificação, você não está pronto a andar pelo vale da sombra da morte. Eu espero que esta ênfase dada aqui possa ter ajudado vocês. Vamos então explicar os vales aí. Eu estou apenas retornando aquilo que eu falei no domingo passado. O vale é o lugar baixo. A Bíblia no Velho Testamento tem essa linguagem, irmãos. A linguagem hebraica, a linguagem cheia de poesia, né? Os hebreus eram assim. Então quando você abre a Bíblia no Velho Testamento, você vai ver Deus falando dos altos lugares. Você tem que olhar o contexto. Porque Deus está falando de lugares altos, por quê? Lugar onde Deus está. Por exemplo, o céu é chamado no Velho Testamento Monte Sião. Lá é um lugar alto. Mas o mundo é descrito como vale. Lugar baixo. Você vai ver isso no Velho Testamento. O vale da sombra da morte. Se você abrir em Jeremias, por exemplo, 28, é uma profecia contra os moabitas. Os vales onde eles habitavam. Lugares baixos. Quando fala com os amonitas também, a mesma coisa. Os vales. Quando Deus chama Ezequiel para ir até o vale de ossos secos, Ezequiel desce lá para contemplar o mundo. É esse lugar que nós vivemos, irmãos. Então, eu estou querendo aqui dar uma injeção de ânimo nos irmãos. Ou então, vamos dizer, dar um beliscão em cada um. Acorda, irmão. Você não está no céu. Você está na terra. Você está pisando em lugares hostis, lugares perigosos. Você está perto do inferno. As chamas estão lá, querendo lhe atingir. O diabo está aí descontente, querendo lhe pegar. Ele é chamado leão. Ele está vendo as ovelhas de Deus. Ele quer a carne das ovelhas. Ele quer acabar com as ovelhas. Do mesmo modo das intenções que ele tinha contra Jó, ele tem com cada irmãozinho, né? Daqueles que são salvos. Então acorde. Não é brincadeira. Eu tenho conversado com pessoas dizendo: acorde, nós estamos em guerra. Nós não chegamos no lar ainda. Não estão querendo piquenique agora? Não tem. Nós estamos em guerra. Somos chamados para encarar esta caminhada até chegar no céu. Foi isso que Paulo diz, é com tribulação. É com tribulação que entraremos no reino. Eu não estou dizendo que a salvação vem por tribulação. Eu estou dizendo que a tribulação vem porque nós somos salvos. Então, até a entrada do céu, eu tenho que me dispor de lutas contra a nossa natureza carnal neste vale aqui. Vamos adiante. Por que o mundo é assim chamado vale? Porque é a descrição do mundo. E eu gosto mais dessa descrição no Velho Testamento do que no Novo Testamento. Porque é uma linguagem figurativa que eu posso entender. Vamos lá. Primeiro é o lugar do domínio do pecado. Óbvio. O mundo é o lugar do domínio do pecado. Lá no céu não tem. Aqui tem. Tá? Aqui é um lugar de imperfeição. O céu é o lugar da perfeição. O mundo sempre quer melhorar. O céu não precisa. Você não vai para o céu para melhorar. Lá você não vai ter um presidente para asfaltar estradas. Lá não. Lá tudo é pronto. Ruas de ouro, tudo pronto. Lugar de perfeição. Aqui não. Aqui eu não sou perfeito, eu estou sendo aperfeiçoado.
a posição de perfeição dos crentes é só em Cristo. Se você está em Cristo, você é perfeito nele. Mas estamos sendo aperfeiçoados aqui, cada dia. Cada momento me guia o Senhor. Cada momento dispensa favor. É cada momento, queridos irmãos. Então nós estamos nesta jornada, tá? No dia a dia. Nós não saímos dos nossos deveres. Aquela irmã, esposa, mãe, tá? Ela tem o seu dever. Aquele senhor crente tem os seus deveres. Nós temos que ser fiéis a Deus nos nossos deveres, nosso lar, na vida particular, na igreja de Deus. Temos que ter. É a vida cristã normal, consciente. Vamos adiante. É o lugar também perto da morte. Nós estamos no vale da sombra da morte. No momento que aparece uma sombra, é porque tem sol. Né? Está vendo? O sol deste mundo mostra que a sombra da morte está perto. Então, graças a Deus pelo sol. Porque ela está revelando que tem um perigo por perto. Então, a sombra está ali porque ela está oculta. Então, queridos irmãos, nós pensamos que temos vida aqui, maravilhosa, né? Opa, hoje, graças a Deus por estarmos em Cristo, usufruindo dessas bênçãos eternais da nossa vida. Mas a morte está perto. Esta pandemia veio para mostrar isto. Mas o mundo sempre foi assim. Vocês sabem a história daquela peste bubônica que atingiu a França? Matando milhares de pessoas. Eram corpos carregados. Dia a dia. O vale da sombra da morte. Olha o que está acontecendo no mundo hoje. Então acordemos. Tá? Eu acho que o povo hoje, Satanás esmagou a igreja hoje. Porque o evangelho de hoje é um evangelho que diz: oi, tudo bem? Paz, paz. Sempre assim. Mas isso nos tira da realidade. O cristianismo hoje é pura emoção. Eles estão dizendo: não pense, aceite. Mas a Bíblia manda a gente pensar. Põe os pés no chão. Acordem. A Bíblia vem nos dar um beliscão, jogar um balde de água gelada em nós. Porque a qualquer momento eu posso morrer. Eu estou perto de perigos. Outro detalhe quanto à morte, não é só meramente a morte física. São os detalhes dela. A morte tem tantos detalhes, queridos. Cada vez que eu me afasto do Senhor, imediatamente eu sinto os efeitos da morte. Eu perco o ânimo, perco a fé, perco o estímulo de vida cristã, o ânimo de orar, o ânimo de ler a Bíblia, o ânimo de consagrar. A morte, ela vem cercar a gente, ela faz com que, ela é igual a alguns animaizinhos, né, que injetam alguma coisa para a pessoa não sentir a fim de ela extrair o sangue dela. A morte é assim. Está vendo? Ela não para. Ela não quer apenas matar a gente, dar um corte na gente, arrancar o sangue da gente. Ela quer tirar completamente a vida de um andar com Deus para nos encurralar no pecado. O outro detalhe, queridos irmãos, é que nós estamos perto do inferno. Eu acho isso muito importante para a gente entender. Lembra dos Salmos que ele fala: as chamas do inferno, angústias do inferno. Isso aparece também. Nós estamos perto do inferno. É claro que um crente em Cristo jamais cairá lá, mas sente angústias do inferno. As chamas do inferno vêm nos pegar. Ela vem nos tentar aqui para desanimar. Nós sentimos essas angústias sempre. Quanto mais perto de Deus, mais esses inimigos chegam perto. Quanto mais perto de Deus, os cães do diabo nos cercam para tentar nos pegar. Vamos adiante aqui.
também eu digo mais, que o mundo é o lugar onde reina o diabo. Será que nos conscientizamos disso? Será que nós esquecemos que nós não estamos em Jerusalém, estamos na Babilônia? Será que entendemos isso? Que o rei de Israel não é o mesmo. Nós temos o rei da Babilônia. Nós estamos longe da nossa pátria. Da linda pátria estou muito longe. Nós estamos aqui na terra. O inimigo que reina aqui, é claro, que ele é uma autoridade constituída, não soberana, constituída. Foi Deus que constituiu. Deus deu poder a ele para fazer o que ele está fazendo. Tá? Mas nós estamos no lugar onde o reino é desse atrevido inimigo dos crentes. Ele não gosta de você. Ele não gosta da irmã Ivani, da irmã Rosa, do Gessé, da Virgínia. Ele não gosta dos crentes. Ele não tolera. Ele gosta dos dele. Ele não trabalha contra os dele. Ele trabalha contra os crentes. Então é isso. Então cerquemos-nos dessas verdades. Então, olha a linguagem bíblica. Coloquemos-nos a armadura. Coloquemos o capacete da salvação. Coloquemos nas mãos a espada do Espírito. Coloquemos. É guerra, queridos irmãos. Vamos lá. Há um mistério de uma vitória também oculta aos olhos da carne. Então, como vivemos pela fé, o mundo não vai entender os crentes. Ninguém. Nenhum incrédulo entende você. Nós entendemos eles. Nós podemos fazer julgamento a respeito deles. Eles não podem, porque não entendem o que está por detrás disso. A vida cristã é vitória. Impressionante. Em Cristo somos mais do que vencedores. No grego é hiper vencedores, super vencedores. Impressionante. Porque a consciência de que nada vai atrapalhar. Tudo está trabalhando para o nosso bem. Tudo. Nós estamos numa via, irmãos, indo para o céu. O inimigo está trabalhando lá na frente, preparando tudo. Eles estão com seus tratores, arrumando a estrada para os príncipes de Deus passarem. Nós estamos sendo assim, nós não vemos o que está acontecendo. Então, um mistério que é oculto aos olhos do mundo. Você não vai aprender isso na faculdade. Não, nós aprendemos pela Bíblia. Outro detalhe, queridos irmãos, é que há também há uma razão que ultrapassa qualquer entendimento. Qual é? Olha o versículo. Tu estás comigo. Eu acho isso maravilhoso. Tu estás comigo. Pronto. Nós somos a noiva do Cordeiro. Ele é o único noivo que viajou sem deixar de estar perto. Interessante, né? Ele é o único noivo que mandou uma carta para nós e está presente. Ele diz: estou perto, nunca te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Tu estás comigo. Então, quantos homens viajam para arrumar trabalho, deixam a esposa por tempo, até que ele volte, e a insegurança numa mulher sozinha, sem o marido em casa, com perigo de ladrões, né? De assaltantes, né? A mulher sente segura ao lado de um marido que a ama, que ele está perto. Ela sente segura. Nós somos como criancinhas, irmãos. Você nota como uma criança sente insegura quando a mamãe não está perto? Ela pode ser risonha, linda, mas se ela sente que ela está sozinha, parece que tem uma antena na criança, né? Que a liga com o papai ou com a mamãe dentro de casa. Se ela sente naquela anteninha
que a mamãe saiu, ela começa a chorar. Pode chegar um adulto estranho, ela vai chorar ainda mais. Ela quer a presença do papai ou da mamãe. Tá? Veja bem o que nós somos. Outro detalhe aqui é que nós somos ovelhas. Eu já citei sobre ovelha. É o único animal, pelo que eu saiba, que não tem defesa própria. Na linguagem baiana, a ovelha é um animal besta. Não sabe o que faz sem um líder na frente. Sem um guia na frente. Então, nosso Senhor, Ele faz questão na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, de falar que Ele é pastor e que nós somos ovelhas. Ele fala aqui no Salmo 23, Ele está lembrando aos judeus quem era Davi e quem é ele. Davi era pastor de ovelha, o rei de Israel. Ele faz isso em Ezequiel, se não me engano, no capítulo 33 ou 34. Ele fala lá: eu procurarei as minhas ovelhas, eu buscarei, eu as ajuntarei. Ele também, irmãos, repete: agora é o Senhor presente, o verbo encarnado, ali em João capítulo 10. Ele está conversando com aqueles judeus. Ele está usando a linguagem que o povo judeu conhecia. Jesus era assim. Ele falava na linguagem correta. Se vocês não puderem me entender, não vão entender. Minha linguagem é espiritual. Então eu vou falar na linguagem que vocês entendem. Eu sou. Ele está dizendo ali em João, capítulo 10. Eu sou aquele pastor do Salmo 23. Eu conheço as minhas ovelhas. Interessante, né? Eu conheço. Ele diz: vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. João 10, 26. Puxa. Aí ele então entra. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então ele mostra o que ele supriu as ovelhas. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão eternamente. E ninguém as arrebatará. Então toda essa confiança deve nutrir o crente. Tá? Ele está envolvido de uma segurança incrível, irmãos. É de uma muralha intransponível. É de uma cidadela de refúgio inexpugnável. Quer dizer, ninguém pode entrar ali. Então, ele assegura isso. A linguagem dele é tão forte, tão impressionante, que você só pode entender compreendendo a luz de quem Deus é. As minhas ovelhas estão na minha mão. Estão na mão do Pai. Então é uma consolidação de segurança. Crente ninguém, nenhum de vocês que é crente em Cristo entrará no inferno. Há uma segurança naquilo que Cristo falou, pelo poder do sangue, que é impossível um crente cair no inferno. Mesmo que as chamas do inferno venham nos lamber, nos dar agonia na vida, nos trazer transtorno, gritarmos por socorro. Mas a presença dessas coisas que nos angustiam tanto é que nos faz lembrar que somos ovelhas. Aí o berro das ovelhas, quem ouve é o Senhor. Os gritos de pedido de socorro e livramento vêm dos salvos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor é mais do que salvação, é o dia a dia. Então não tenha medo, porque o Senhor está perto. Ele assegurou isso. Agora veja como a Bíblia é impressionante. A Trindade trabalha de tal maneira que você entende. Eu não sei se foi no domingo passado que eu falei sobre isso. Nós temos duas pessoas que trabalham por nós. Um está no céu, outro está em nós. No céu é o Senhor, sempre defendendo os seus. Ele está sentado ao lado do Pai. Intercede por aquele irmãozinho. Satanás não para de querer arruinar nossa vida.
Ele não para de querer açoitar a vida daquele irmãozinho que quer viver para a glória de Deus. Ele nunca perdeu, Satanás nunca perdeu o mesmo ódio que ele teve por Jó. Ele tem por qualquer irmão em Cristo. Porque ele não pode admitir que Deus ame um pecador como eu. Ele não consegue, queridos irmãos, compreender como é que Deus protege um homem como eu, aquela irmã, aquele irmão simples ali em qualquer lugar do mundo. Como Deus volta o seu olhar de amor, de cuidado, de proteção, de sustento, e recebe depois essa pessoa na glória eterna. Como pode? Nós temos também uma testemunha, nota o que Deus fez. Tem a bênção do Pai, está em Cristo, é aceito nele. Deixa eu aqui assegurar para todos os meus ouvintes. Você está em Cristo, então você foi aceito nele. Você não é aceito porque você está naquela igreja, você foi batizado ali, você tem uma Bíblia, você canta bonito, você faz parte dos louvores. Isso não tem nada a ver. Você só é aceito se estiver em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Livre da condenação em Cristo. Herança eterna em Cristo. Tudo isso que assegura que a pessoa é salva. Não adianta eu tentar exibir minha igreja, porque alguém pode estar na igreja batista, sem contudo ser um crente. Olha, eu asseguro aqui para vocês, no inferno tem muitas pessoas que nunca foram salvas. Nunca. E pensaram que eram crentes. O que eu quero dizer aqui é que nós temos conosco a bênção de Deus o Pai, abençoados por Ele. Eu estou sendo enfático aqui. Deus nos abençoou, conforme Efésios, com bênçãos espirituais. Elas não são melhores? Qual é melhor? Bênção espiritual ou bênção material? O que é que você quer? A Bíblia diz que o que é espiritual está infinitamente acima do que é material. Você é do céu ou da terra? Outro detalhe, eu estou pondo aqui as 3 pessoas da Trindade. A terceira pessoa, o Espírito Santo, testemunha em nós. Que maravilha, né? O Pai abençoou, o Filho está sentado ao lado dele, para defender, interceder em favor dos seus. E dentro do crente, habita o Espírito da glória, que tem uma das mais incríveis funções, inacreditáveis dentro do crente. Aquela função dele de carregar um fardo insuportável, queridos irmãos. Se o Espírito de Deus soltasse sobre mim o fardo que me oprime, é como se você estivesse debaixo de uma mesa, para levantar a mesa, você não pode. Aí vem 5, 6 pessoas para levantar aquela mesa, nos ângulos da mesa, né? Eles levantam. De repente as 5 pessoas soltam. Você é esmagado. Eu me lembro de um irmão que tínhamos aqui na nossa igreja, tempos atrás, irmão João, que está nos Estados Unidos agora, João e Rita, um casal que me faz sentir saudades dele. Ele contando que no emprego dele, alguém estava fazendo um trabalho numa peça extremamente pesada. E aquilo perdeu, o que estava segurando perdeu, caiu, esmagou aquela pessoa. Morreu na hora. O peso que o crente tem nesta carne é de toneladas. Você não consegue ser crente sem o poder do Espírito de Deus. É Ele que carrega. Ele sente angústia. Ele geme dentro de você.
para ocupar o seu lugar, querido irmão, e carregar seu fardo até o fim. Ele faz tanto que parece que ele ocupou a cruz também. Mas é o Espírito de Deus, o Jesus em nós, Cristo em vós. Então, deixa eu terminar esta parte aqui para chegar ao fim, para mostrar o que isso resulta em nós. Primeiro, nisto há motivo de regozijo. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Não na igreja. Não porque você saiu fazendo algum trabalho. Não porque você está encarregado disso ou daquilo. Alegrai-vos no Senhor. Nós atravessamos este vale suprido desta verdade. Ele está comigo. Segundo lugar, nisso há motivo de confiança. Quantos crentes simples no mundo têm passado por coisas piores do que nós? Quantos enfrentaram a morte? Quantos? Então há motivo de confiança. Eu já citei aqui para os irmãos na minha igreja a ilustração do que ocorreu na Romênia, quando o comunismo entrou lá. Um grupo de homens armados entrou na igreja e fechou a igreja e mandou e colocou uma cruz no chão e mandou que todos passassem ali e cuspissem, senão seriam fuzilados. Sabe o que aconteceu? Líderes da igreja passavam um por um, cuspiam na cruz. Até que chegou uma moça que pegou o vestido dela assim e limpou os cuspes. Levantou a cruz e disse: pode atirar. Sabe o que aqueles homens fizeram? Nós não vamos matar ela, vamos matar os que traíram, porque nós não podemos confiar neles. Olha, queridos irmãos, santos enfrentaram isso. Houveram outras circunstâncias que moveram os crentes a confiar no Senhor. Sim. Quantos passaram por provações terríveis, fome, e ainda puderam cantar ao Senhor? Quantos foram jogados aos leões? Quantos crentes agora na China estão sofrendo? Quantos? Nós temos de tudo aqui. Então o vale da sombra da morte, por incrível que pareça, ao invés de esmagar a gente, consolida a fé, ergue a fé do crente. Que aprendemos melhor? Ter confiança. Nós estamos passando por isso. Outro detalhe, nisso há motivo de obediência. O Senhor está sempre nos convidando, venha. O amor do Senhor é tão incrível, nunca perde. Obedeça, só faça o que eu estou mandando fazer. Ele só está pedindo isso. Ele não está pedindo sacrifício. Eu vejo hoje, devido a esse evangelho frouxo da época, tem movido pessoas a fazer o que eles querem fazer, para tentar ajudar Deus. Eu vou ganhar almas. Não, Deus está pedindo obediência, não seu serviço, sacrifício. Ele quer obediência no andar diário. Quando nós obedecemos, Deus faz a obra através de nós. Então eu vou à parte final agora. A glória divina do perigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E aí eu encerrarei esta mensagem. Em primeiro lugar, não há qualquer base para confiar que Deus há de tirar os perigos. Não há. Deus jamais retira os perigos, Ele se coloca dentro dos perigos. Quando Deus guiou Israel do Egito para Canaã, quem preparou a jornada, quem organizou tudo foi Deus. Ele não pediu a opinião de Moisés. O que você acha? Ele não trouxe, por assim dizer, um mapa e diz: olha, o que você acha de passar por aqui, por ali? Não.
ele preparou a trilha e diz, é por aqui. Ele fez por quê? Porque ele ama o povo dele e sabe o que está fazendo. Saiu do Egito, viu o Mar Vermelho, tudo isso para nos ensinar. Eu vou dar ordem, o mar vai abrir. Depois de abrir o Mar Vermelho, olha o que tem pela frente. Parecia para Israel que vapt-vupt, entraríamos já na Terra Prometida. Opa! Mas não. Seria 40 anos passando pelo deserto. Você vai entender isso? Tá bom. Quem vai suprir vocês de água, de comida, sou eu. Quem vai cuidar sou eu. Eu sou teu Deus. O mesmo Deus que te tirou do Egito, com mão forte e poderosa. Eu não perdi a força. Eu sou o mesmo Deus. 40 anos depois, muitos tinham morrido. Muitos tinham virado assim adubo no deserto. Muitos cresceram. E quando chegaram lá, foram 40 anos de uma faculdade, irmãos. Foram 40 anos de um ensino incrível, tendo Deus sozinho como professor de matemática, de geografia, de gramática, não diria o português, de gramática, e enfim, foi um Deus que ensinou sociologia em tudo. Quando chegou lá no fim, nós abrimos Deuteronômio e nós vemos assim o professor falando, está vendo agora a aula que eu dei? Vocês morreram de fome? Não. Eu dei comida. Olha a geografia. Quem entendeu da jornada? Fui eu que livrei vocês. Olha os números. Quantos anos? Eu ensinei matemática em tudo. Eu sei cada um de vocês aqui. Não perdi nenhum. Ele conta isso. Você vê isso? Agora olha, vocês gostam de uma vida social? Olha a roupa de vocês. Foi a mesma roupa que vocês saíram do Egito 40 anos. Está do mesmo jeito. Ninguém perdeu. Olha o calçado de vocês. Olha o chinelo, a havaiana de vocês. A mesma coisa. Ninguém estragou nada. Fui eu quem fiz. Eu sou Deus. Então ele não tira os perigos. Ele se envolve conosco nos perigos. Está vendo aqui? Esse é o pastor. Já viu como o mundo faz? Olha a proposta do mundo. O mundo quer tirar os perigos. Vocês podem olhar os filmes que tem na Hollywood. Os heróis são aqueles que tiram os perigos. Opa, vou salvar aquele fulano de tal. Deus não. Ele deixa nos perigos. Porque os perigos ensinam os crentes. Ele é aquele grande Senhor que sabe pegar a fé, pôr na fornalha, pôr na quentura mais alta que tem, no calor mais alto. 1000 graus. Mas é ali que ele coloca os santos à prova. Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vamos adiante aqui. Os perigos não são encarados pela fé. É Deus. Ele está comigo. Então, eles são encarados, sim, como provenientes da bondade de Deus. O meu Deus cuida. Então é isso que acontece com os crentes. É que o verdadeiro louvor brota em vidas provadas. O verdadeiro canto sai da boca daqueles que passaram por provações. Foi nessa fornalha ardente, sentindo dores atrozes dentro de si, e as dores da doença por fora, foi que Jó emitiu aquele canto de louvor para Deus. Pode ver os verdadeiros crentes,
numa igreja não são os que gritam, não são os que pulam, são os santos de Deus provados dia a dia, que entendem a redenção, que compreenderam que foi na cruz que eles alcançaram essa bendita posição. Eles dão louvores. Outro detalhe aqui, queridos irmãos, é que se há amor eterno que me conheceu, tudo estará no controle desse amor. É como uma mamãe que segura o filho no meio da tempestade e diz: vou estar aqui, vou te segurar, eu vou até morrer para você viver. O amor de Deus é de um Deus imortal, queridos, que nos colocou em sua mão para guardar-nos. Não toques nos meus ungidos. E unção no Novo Testamento é a presença, é a posição que os crentes têm. Não toques. Que maravilha, né? Esse amor que cuidou de mim, que veio da eternidade, entrou no tempo, construiu tudo que nós temos, o tempo, a época que eu iria nascer, o lugar que eu ia nascer, que sexo eu teria, então, que formato eu teria, que tipo de cabelo, que tipo de unha eu teria, por assim dizer, os mínimos e grandes detalhes. Esse Deus que se envolveu de forma predestinada para mim, Ele me ama, nunca vai me deixar, nunca. Então isso que me faz tranquilizar no vale da sombra da morte. Então, a fé há de focalizar no seu propósito eterno. O que é que Deus vai fazer comigo? Nós, irmãos, temos a tendência de querer voltar para o Egito. Gritamos no deserto: eu quero voltar, não quero andar por esse caminho turbulento, cheio de areia, de cobras. Eu não aguento mais esse pão vil, como fez o povo no deserto. Então nós procuramos sempre o consolo do mundo, né? Sempre estamos procurando. Ficamos descontentes quando alguém não liga mais para a gente. Não tem mais aqueles amigos, né? Nós vivemos assim. Mas sabe de uma coisa? Deus tem as provisões dele. Quais são? O texto mostra: a tua vara e o teu cajado. O que é que eles fazem? Os dois me consolam. Impressionante. Eu estou precisando de consolo. O mundo é assim. Eu preciso de consolo. A irmã Rosa passou por esse tempo turbulento, de até medo, sem dúvida, de que essa enfermidade mortal pudesse ser tão forte para ela e levá-la. Ela precisava de quê? Consolo. E agora, como é que nós entendemos isso? Por que essas duas funções? Vamos entender a linguagem do Senhor. Vamos. Primeiro, teu bordão, ou tua vara. Para que vara? O pastor levava a vara consigo? Sim. Vara é para disciplinar as ovelhas. Impressionante como Deus nos disciplina. Eu acredito que a maior parte dos chamados evangélicos hoje não sabe disso. Deus está nos disciplinando com um amor incrível de um pai. Nós vivemos numa época, irmãos, que os pais deixam os filhos abandonados. Não disciplinam, então não conhecem o Deus da Bíblia. Para a modernidade hoje, Deus é um Deus igual, um pai igual dos outros aí, os outros pais. Mas não. Quando você abre em Hebreus, está dizendo: Deus disciplina. Disciplina com um alvo. Ele tem uma meta para cada crente. Qual é? Ele quer me tornar santo. Ele quer que eu compartilhe da natureza dele. Ele quer que eu saia do mundanismo. Ele quer que eu abandone aquilo que passa, as vaidades desta vida. Ele quer que eu seja dele. Ele quer que eu me
me comprometa nisso, que eu também me compenetre nisto. O que Ele quer é que eu absorva a vida de santidade. Eu sou dele. Ele me deu uma natureza para isso. Então Ele usa a vara. Esta vara faz esse trabalho. Disciplinar. O que Deus está querendo comigo? Por que eu estou passando isso? Querido irmão, irmã, você não entende muita coisa aqui. Deixa chegar aquele dia que você vai entender. Vai chegar à beira do Jordão, Deus vai parar e vai explicar. O que eu não sei agora, eu saberei mais tarde. Mas tem outro detalhe. Eu acho isso aqui mais emocionante ainda. O cajado. Sabe por quê? Porque a função do cajado era pegar a ovelha e puxar, para livrar do perigo. Às vezes pega pelo pescoço, ou pela patinha da ovelha, e puxa. Enquanto a vara é para açoitar, às vezes alguma ovelha até tinha sua patinha quebrada. Deus faz isso, para não fugir. Agora o cajado me puxa. Sabe por quê? Ele quer que eu esteja perto. Já viu quando um pai ama um filho, que açoita o filho, leva lá no banheiro, pega a vara e dá umas varadas boas. O filho que entende o amor do pai ou da mãe, vai entender. Porque o pai pega o filho e diz, eu te amo tanto. O filho está chorando, ele diz, eu te amo. Deus vai fazer a mesma coisa conosco. Ele pega o cajado e puxa. Eu te amei. Quando você nem tinha nascido, nem sua mãe estava grávida de você. Antes dela ficar grávida, eu já te conhecia. Irmãos, a explicação da eleição está em tudo. Eu te conheci antes da fundação do mundo. Conheci pelo teu nome. Tu és meu. Eu não vou te deixar. Não. Pode chegar perto de mim. Pode. Sinta o meu calor. O calor do meu amor por ti. Pode sentir. Para você saber o quanto eu te amo. É isso que ele está fazendo. É isso que é passar pelo vale da sombra da morte. O dia vai chegar quando eu deixarei este vale para sempre. Aqui a irmã Ivani com seu marido querem viajar para os Estados Unidos, ver a filha, ver a netinha, ver os parentes lá, estar com eles lá. É um tempo de alegria para eles, mas eles vão voltar. Eles voltarão para o seu lugar. Nós um dia vamos para o céu e não vai ter mais retorno. Nós vamos para o lugar eterno, o lugar das perfeições. Não voltaremos mais. Pelo contrário, o mundo está sendo, irmãos, trabalhado para ver o espetáculo da glória, o universo inteiro, a glória de Deus. Um dia Ele vai mostrar para todos os eleitos o lago de fogo e milhões que foram rebeldes contra Ele, jogados lá. E nós, o espetáculo da graça, sendo exposto para o universo inteiro saber o que é a graça irresistível de Deus. Talvez tenha algum pecador que está absorvendo isso e querendo entender. Olha, receba Cristo agora, de todo o coração, creia nele como seu Salvador, arrependido no coração pelos seus pecados. Sabe por quê? Quando Deus está tocando nas almas para elas se converterem a Cristo, é porque essas almas já foram conhecidas por Ele antes da fundação do mundo. Venha Cristo agora. E tudo começa agora, numa jornada linda, o espetáculo de Deus na terra. Deus lidando com o povo que Ele conheceu antes da fundação do mundo. Glória ao seu nome.